Qual é? Eu sou o Beimaz, eu sou o Jinger da Legacy, que é o mesmo time que é 00 Nation. Antes de ir pro vídeo, a Pokémon Unite liberou uma votação no Mundial Boom! Pra saber quem que foi o jogador de destaque que vocês da comunidade vão votar. Então se vocês quiserem me ajudar e ajudar o Brasil a participar disso daí, vota aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje pra vocês o patch que caiu hoje, dia 13/11, do nada, sem ninguém esperar, ninguém nem sabia que ia ter um patch hoje, mas ele caiu e ele a partir de hoje já tá online. Então vamos seguir aqui sem enrolação para começar a falar sobre o que aconteceu, que acabou sendo inclusive um patch relativamente grande. Mas começando já então, o Zacian, ele foi nerfado no geral, tá? Então o dano do círculo dele foi reduzido de 80% para 70% do ataque, e também 130 para 118. Os cortes, então cada um dos cortes também reduziu o dano em 7% para cada hit. E o Boosted também perde 14% no corte inicial e perde 9% no corte em cada hit também. Então acaba perdendo ali um total de 27% por hit no Boosted e um total de 21% nos cortes gerais. E também a redução de dano dele cai de 50% para 30%. Testando um pouco o Zacian, ele continua sendo extremamente forte, especialmente na fase de rota, ele ainda consegue engolir muito bem a lane, porque o começo de jogo dele não foi nerfado e não foi atingido. No entanto, você consegue perceber essa diferença aqui, especialmente pela redução de dano que ele vai tomar a mais. Você está realmente morrendo bem mais fácil, é um pouco mais difícil você só chegar no meio do time adversário agora, rodado às vezes e sair vivo depois de fazer isso. Então o Zacian está precisando usar um pouco mais a cabeça para conseguir usar, ele está um pouco menos simples de ser usado. Mas ainda assim é um Pokémon bem forte, então no competitivo eu imagino ver ele bastante, mas os Zacian Solo Q vão morrer um pouquinho mais fácil agora. Mewtwo X, o life steal dele reduzido, então ali a partir do nível 5, ele, ao invés de 10, ele vai permanecer em 5 até o nível 13, onde vai pra 10, que antigamente era 20. E o ataque dele, os níveis importantes que a gente fala sempre, é o nível 9, que é menos 23, e o nível 13, que é menos 28. Então ele perde ali em torno de 2 stacks de ataque weight no total, e ele perde 10% de life steal. Além disso, o Side Strike, cada hit dele perde 7% de dano, por um total de 35% de redução de dano, e o último hit final perde 18% de ataque também. Essa é a build que a gente mais via pro Mewtwo X, ele tava sendo um problema, ele tava sendo um Pokémon com o maior rate do jogo, então é natural que ele viesse a ser nerfado. Acho que esse nerf aqui inclusive bate bem exatamente onde tinha que ser afetado, e vamos ver se ele fica um pouco mais controlável agora. Lembrando, a habilidade ainda é um pouco fácil de usar, Future Sight e o Mega ainda não foram nerfados, ele vai continuar sendo um Pokémon forte, mas eles estão nerfando ele devagar, e eu acho que o Mewtwo tá começando a entrar numa linha bem mais balanceada com o restante dos Pokémon. É só, de novo, continua sendo um Pokémon meio pão, porque Psy Strike você só clica no cara e ele praticamente põe uma porrada de dano sem motivo nenhum. Mas ainda assim, eles estão começando a balancear um pouquinho melhor o boneco, e ele não tá essa máquina de destruição que a gente via ele ser antigamente. Venusaur. Então, agora esses são interessantes. Venusaur vai começar a evoluir no nível 7. Então, nível 5 você vira Ivy, nível 7 você vira Venom. Isso é um pouco preocupante porque ele ganha bastante status quando ele vira Venom. Você pode ver aqui, especialmente o HP, ele ganha 300 de HP, ele ganha 80 de Special Attack. E esses são os dois mais importantes mesmo pra você ver pra Venusaur. Tipo, 80 de Special Attack são 5 stacks do óculos destacar. E isso aqui, 300 de HP, são 2 stacks do Cookie, né? Porque são 320, então são quase 400. Então isso aqui é um buff bem grande pra ele, tá? E Venusaur já aparecia bastante, já era um Pokémon bem bom, especialmente no competitivo. Não só o que eu sempre falo que é um Pokémon ridiculamente forte, e isso aqui melhora muito ele, principalmente na lane, que é onde ele prefere jogar. Mas se você jogar com ele na jungle também, você vai ver que isso vai ser muito mais fácil pegar nível 7, vai ser muito mais fácil de carregar suas partidas, é um buff tremendo pra Venusaur. Com ele veio também esse mesmo buff pro Charizard. Charizard também evolui agora no nível 7. Ele ganha 500 de HP, que é o mais importante, e ganha 30 de ataque, que é ali 2 stacks e meio de ataque weight. De novo, esses são os dois status mais importantes pra gente estar olhando pra ele. E esses 500 de HP chama bastante atenção, tá? Especialmente no level 7 e no level 8 ele vai ficar bem mais resistente e vai conseguir fazer bem mais coisa. Você foge um pouco desse early game péssimo que o Charmin não tinha. Não fica muito bom porque ele ainda depende bastante do Ultimate, mas ele assim fica bem melhor do que era antes. Charizard fica bem mais interessante agora, vai conseguir fazer jogo mais rápido, vai ter um contest de abelha do meio melhor. Se ele estiver jogando lane, ele vai conseguir evoluir mais cedo, vai conseguir contestar a forma melhor. Cara, Charizard tá bem legal. E por último, mas não menos importante, o cara que mais ganha coisa com esse buff no nível 7, que é Blastoise. Blastoise é um Pokémon extremamente forte no competitivo, e isso daqui faz com que ele seja praticamente um pique de prioridade altíssima. Ganha praticamente 700 de vida no nível 7, ganha 13 de ataque e ganha também 40 de Special Attack.
Isso aqui pra Blastoise é simplesmente enorme. As defesas dele também aumentam muito, 50 de defesa, 40 de Special Defense. Attack Speed, ele também ganha 2% de Attack Speed, que é um auto-ataque a mais. Então assim, cara, os buffs no Blastoise são os que menos fazem sentido desses três. Blastoise se beneficia muito disso aqui e é muito comum a gente ver agora no competitivo, por exemplo, uma porrada de Blastoise aparecer e Blastoise tem uma prioridade altíssima em draft, porque sim, ele evolui no nível 7, muda completamente o Pokémon, ele fica ridiculamente mais forte para um Pokémon que já estava muito bem antes. Mimikyu, buffs que eu honestamente não entendo porquê, acho que na ranqueada do Japão ou no competitivo o Mimikyu não apareceu tanto quanto eles gostariam, então toma buff. O reduction do Shadow Claw quando ele acerta o oponente vai de meio para 1 segundo, o hit inicial vai dar 178, ao invés de 178 vai dar 210, então aumenta de 30% no dano inicial do Play Rough, e agora ele fica invulnerável enquanto ele tá usando essa habilidade. O Shadow Play Rough é bem melhor, mas ainda assim não acho que ele seja melhor do que Shadow Claw, especialmente por causa desse buff aqui de ir para 1 segundo, você consegue spamar ainda mais Shadow Claw do que você conseguia antes. Mas Play Rough é sim interessante, você acerta o Shadow Sneak, usa logo em seguida o Play Rough, usa logo em seguida o ult e você fica praticamente invulnerável, praticamente garante que você vai matar o alvo que você vai usar, só óbvio você vai depender um pouco mais do ult, você vai curar um pouco menos no geral. Trick Room, bufado. O dano que você recebe de um alvo de fora do Trick Room aumenta de 30% para 50%, então você vai tomar dano reduzido pela metade quando você estiver dentro do Trick Room, e o cooldown reduzido de 11 para 8,5, o Trick Room Plus reduzido de 9 para 7,5. Eu não acho que isso faz Trick Room voltar pro jogo, talvez faça ele voltar como um off-tanquezinho no top, com o intuito de mais de tancar do que realmente de dar dano, porque Trick Room não dá tanto dano e esse é o grande problema da habilidade. Mesmo recitando Shadow Claw, você não consegue tancar tanta coisa e, óbvio, reduz bastante a sua mobilidade comparado com o que o Shadow Claw consegue fazer quando você acerta o Shadow Claw. Mas, assim, Play Rough e Shadow Claw vão ser bem interessantes. Eu ainda acho que Shadow Claw deve ser um pouquinho melhor, mas Play Rough vai ser mais consistente porque você praticamente não tem que acertar e quando você acertar, você vai dar muito dano de graça no seu alvo. Glaceon, então Ice Charge, Attack Speed aumentada e Ice Charge Plus, Attack Speed aumentada mais uma vez, 50 para 75% e 65 para 100%. Isso faz com que a Glaceon de Ice Charge talvez seja um pouquinho melhor do que a Glaceon de Ice Cold do que a Glaceon de Ice Cold Spear, porque... Não, que é Ice Cold Spear? De Freeze Dry... Freeze Dry e Ice Wind, seja melhor do que a Glaceon de Ice Wind. Porque... Assim, é um ganho significativo, tem que ver o que vai acontecer com Glaceon. Glaceon é um Pokémon que é difícil ver até você testar, eu não consegui testar ela ainda, não consegui ver como ela aparece. Mas assim, talvez ela consiga voltar um pouco pro bot, talvez ela consiga aparecer um pouco mais. O problema é que a competição dela ainda é 1000 Inteleon e Venusaur, então eu não consigo ver ela conseguindo competir bem com esse tipo de Pokémon. Slowbro, então Oblivious, HP que ele recupera reduz em 5%, o aumento de defesa dele no Amnésia vai para 50, reduz em 50%, e o Amnésia Plus reduz em 25 aumenta 25 a menos de Special Defense dele. O mais importante, óbvio, esse daqui, ele curar 5% a menos é bem significativo. Eu não sei se essas diferenças de 50 e 25 fazem tanta diferença, especialmente no Plus. Esse daqui é praticamente irrisório, esse aqui você pode sentir um pouco a diferença sim. Mas eu acho que é principalmente a cura. Eu não acho que Slowbro some do meta, simplesmente porque... Surf ainda cura ele em 10% e o ultimate dele continua sendo extremamente forte. Isso aqui talvez faça a calcinha ser um pouco mais interessante do que o próprio Amnésia. Vamos ter que ver aí no futuro como vai ser. Vão ser os Slowbros, mas assim, óbvio, isso aqui não vai deixar o Slowbro ruim de maneira nenhuma. Só no pior caso ele troca a build pra calcinha, que óbvio vai continuar sendo forte. Talonflame, ele ganha status a mais de ataque, então no nível 5 ele ganha 4, no nível 9 ele ganha 11 e no nível 13 ele ganha 21. Então ele ganha um stack no nível 9 e quase 2 stacks no nível 13. Bom, vamos ver, ele tem mais buff. Air Ace bufado de 95 para 110%, Air Ace Plus bufado de 103 para 125%, aumento de 15% e aumento de 18%. Esse aqui é o problema, que é a build errada dele que está sendo bufada, né? Tipo, não é tanto que é o buff também, só 15% e 50% de base. Então o Flame não tem um ataque base tão alto assim, pra você poder fazer essa comparação com ele. Então você ainda depende de stack de attack rate, imagino que Flame Charge e Fly ainda vai ser a build superior nele. E eu não acho que esse buff aqui faz ele voltar muito pro meta, são números bem pequenos, eles estão indo devagarzinho com os buffs dele. Mas é claro, é buff em Speedster, né? Então tem que tomar cuidado pra não buffar muito, pra não desbalancear muito o jogo. Chandelure, Flamethrower bufado, 11% a mais de dano, explosão dele aumenta em 17% o dano, Poltergeist quando reduzido para 10 para 7,5%. E o slow de contato, Pokémon de fora, mudar de 65% de slow por 1 segundo para 65% de slow por 1 segundo, decaindo para 40% de slow por 1 segundo, e então os 40% ficam por 1 segundo adicional. Tá, então agora o que acontece é o seguinte, vamos traduzir isso aqui. Antigamente, se você encostasse no móvel,
você ia perder 65% de velocidade de movimento por 1 segundo. Agora você perde 65% reduzindo até 40% por 1 segundo, e depois você fica mais 1 segundo por 40% de slow. Então você vai tomar 2 segundos de slow agora ao invés de 1, mas o slow vai ser menos potente do que era antes. Esse buff eu não sei, assim, o Flame Throw é uma habilidade interessante até porque o pico dela é muito alto, né? Se você acertar todos os seus Flame Throwers um atrás de outro, você vai dar um dano absurdo. Só que ainda assim o Overhit é muito mais consistente e ainda dá muito dano. Então eu imagino que essa seja a build que o pessoal vai continuar indo pra Chandelure. Eu não sei se isso aqui coloca Poltergeist de volta no jogo, porque Imprison é uma habilidade bem melhor. Ao invés de dar slow no adversário, se bem que 80% depois no nível 3, né? A ideia de 80 cai pra 50. 50% fica bem mais legal do que 65 e 40. Mas ainda assim, em Prison é bem mais legal, você consegue impedir o alvo de usar habilidade e tal. Então, eu imagino que em Prison deva continuar sendo a habilidade que o pessoal vai querer usar pra Chandelure. É o negócio! Então, a cura do Pollen Puff reduzida de 1,75 em 25,5% e 50% de base. Bom, o problema de Eldegoss é que ela dá muito dano em auto-ataque na fase de rota e no começo de jogo principalmente. No correr do jogo ela dá bastante dano também. Eu acho que esse é o maior problema da Eldegoss. Reduzir a cura bate no que é saudável dela, que essa é um Pokémon realmente de suporte, e leva ela ainda mais a querer se interessar em fazer aquelas builds que dão um pouquinho mais de dano, talvez com Leaf Tornado e com Cotton Spore. Vamos ver se isso daqui muda bastante. Jogando hoje com o Eldegoss eu não senti que fez tanta diferença assim, pra ser bem honesto. Eu acho que você ainda consegue sentir bem a cura do Eldegoss e eu não sei se esse nerf muda alguma coisa, porque de novo, não buffaram a coisa do Eldegoss que é realmente forte. Clefable, Draining Kiss, ela recupera mais HP quando ela der o beijo, e o Draining Kiss Plus vai de 100 pra 120% também. Então é um buff para aquela nossa build de Draining Kiss de Clefable Allrounder, só que não vai mudar muita coisa. Clefable, o que ela quer fazer é curar os aliados, e Draining Kiss não é a habilidade certa pra fazer isso. Battle Item, essa daqui é interessante. Eject Button, 70 para 75, Full Heal, 50 para 55, Slow Smoke, 45 para 40 e aumenta o quanto de Slow dá, vai para 50%, Go Gather de 90 para 75. Desses aqui, Go Gather, 75 segundos é um tempo de recarga bem alto para você ficar só pontuando mesmo, e geralmente nesse tempo você não consegue juntar o ponto suficiente para o Go Gather ser efetivo, então só um item que no competitivo não tem muito play, muito jeito de se usar. Só que na solo queue o Pokémon é um item até bem interessante. Slow Smoke, eu acho que esse aqui pode voltar a aparecer no competitivo. A gente sabe que o Lucario e o Eldegoss gostam bastante desse item, próprio Clefable. Suportes no geral gostam bastante desse item pra conseguir correr, um pouco parecido com o que eles fazem com o X-Speed. Só que ainda assim você vai dar um tipo de controle no Pokémon adversário, então vai conseguir ajudar bastante o seu time também. Nerf no Full Heal e no Eject Button eu não gosto nem um pouco. O Eject Button é um Battle Item de habilidade alta, então você consegue reposicionar a habilidade, consegue pegar o oponente de desprevenido, consegue engajar e tal. Você consegue fazer muita coisa criativa com o Eject Button, então eu não acho interessante tirar o incentivo de usar isso. Bem como o Full Heal, o jogo tem uma absurda quantidade de controle de grupo, então eu não sei por que nerfar logo a única coisa que consegue counterar isso. Eu acho que talvez, o que tá escrito aqui, seja o motivo, que é porque muito Speedster usa, e às vezes Speedster com Full Heal pode parecer forte demais, porque fica muito difícil de algum Defender conseguir parar esses Speedsters. Mas ainda assim, eu não acho que nerfar Full Heal é o jeito correto de se aproximar do problema. Eu acho que isso aqui é um tiro fora, porque, assim, tem muito controle de grupo no jogo, e não é legal a gente ter nerf no Full Heal de novo. E, por último, os itens Slick Spoon. A penetração de defesa vai de 20% para 17%, Focus Band de cura 14 para 12, Leftovers cura de 2 para 4 e Drain Crown de 10 para 13 de cura também. O que isso aqui tá falando? Todos esses itens vão ser mudados, todos esses itens ainda são os melhores para as coisas que eles fazem. Os Pokémons que você usava o Focus Band, você vai continuar usando porque o item continua sendo forte, ele só é um pouco menos forte. Slick Spoon, mesma coisa, o item continua sendo forte, ele só é um pouco menos forte. E Leftovers e Drain Crown ainda são itens bem fracos que você não vai querer usar porque os outros itens ainda são objetivamente melhores. Mas é isso pra esse patch, um patch bem grande, muda item, muda Battle Item, muda coisa pra caramba. Fazendo uma recapitulação rápida, Zacian, um pouquinho nerfado, vai continuar sendo um pique de prioridade no competitivo principalmente, mas em solo que essa redução de dano vai ser bem sentida. Mewtwo X fica um pouco mais fraco, deve continuar bom, mas não vai ser mais o monstro que podia estar sendo, mas só vai continuar sendo chato de jogar porque ele é bem fácil de usar. Venusaur, muito forte agora, Charizard deve ficar forte agora, Blastoise é um dos melhores piques do jogo agora, se não o melhor. Mimikyu, um pique que já era extremamente forte em solo que antes, vai continuar sendo muito prioritário e muito forte. Glaceon, vamos ter que ver o que acontece, eu acho que isso não deve mudar muita coisa, não deve ser um buff muito grande pra ela. Slowbro vai continuar sendo um pique forte no geral. Talonflame, imagino que não mudou muita coisa do que tava antes, o buff não mudou muita coisa no geral. Chandelure, mexendo nas duas habilidades erradas, então isso aqui não muda do boneco. Eldegoss, esse nerf não tira ela do competitivo, mas vai deixar ela talvez um pouco mais voltada pra dar dano. Vamos ver se Eldegoss começam a usar Leaf Tornado agora. Clefable, não muda nada. Eject Button e Full Heal vão ficar um pouquinho mais fracos, eu não sei se você vai deixar de usar eles, mas
eles ficam um pouco menos interessantes. Os Smoke bufado deve começar a aparecer em alguns Pokémon. Go-Getter, duvido um pouco. E aí os itens aqui, como eu falei, Zigzagoon e Focus Band continuam sendo usados pela maioria dos Pokémon, só estão nerfados. São um pouco menos fortes. E Leftovers e Drain Crawl não vão ser usados por ninguém, porque eles continuam sendo itens bem fracos. Mas é isso para o patch de hoje. Deixa eu saber os preços de vocês sobre o patch. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo você no vídeo de amanhã. No próximo, Fui!